Fala turma, chegou a hora das nossas dicas de ouro para a gente conseguir executar o fino do fechamento diário. Chama essa vinheta! Assim como nós fizemos em todos os vídeos dessa trilha, quando você for inserir na sua rotina o fechamento diário, você não vai simplesmente chegar para a gente e falar, vou te ligar no final do dia, todo dia, para a gente fazer um fechamento. Negativo. Você vai levar para o agente quais são os benefícios e qual que é o racional da gente fazer o fechamento diário. Tem que ficar claro para ele que essa rotina vai ajudar ele. E como nós somos vendedores também, a gente tem que vender essa ideia para o agente e também ser muito fiel ali na consistência da execução. Dica número 2. A melhor maneira de você fazer o fechamento diário é por ligação. Dessa forma, o agente ele vai separar um momento e ele deveria conseguir se concentrar na conversa que ele vai ter com você. Se ele tiver durante uma visita e tudo mais, não tem problema. Você manda uma mensagem para confirmar o horário, assim que ele sair, você faz a ligação e faz o fechamento diário com ele. Dica 3. O melhor horário para fazer o fechamento diário é próximo do fim do dia, ali por volta das 17 horas. Rafa, mas eu tenho agentes que vão estender a rota até um pouco mais tarde. Nesse caso, pessoal, não tem problema. Por quê? O agente ele deveria estar com boa parte do roteiro já realizado, já executado ao longo do dia. E aí, depois das 17 horas, deveria sobrar uma, duas visitas que ele vai fazer, mas isso não vai prejudicar o seu fechamento diário. Dica 4. O tempo ideal para a gente executar o fechamento diário é de 10 a 15 minutos por agente. Tem que ser rápido, porque pensa, o agente ele já ficou em rota praticamente o dia todo, ou seja, está cansado. Cara, já teve sim, já teve não, ele teve que pensar, teve que montar a proposta. Então, se a gente alonga demais, pode acabar ficando maçante. Então, a gente tem que conseguir comprimir, cortar o agente na hora certa para que a gente seja objetivo o suficiente e não fique aquele negócio de, comecei a caçar borboleta aqui no fechamento. Beleza? Dica 5. O agente que não faz planejamento e não finaliza tarefas, ele não está te ajudando a ajudar ele. Você vai abrir o acompanhamento de metas e vai estar tudo zerado, desde a matinal até o fim do dia. Não tem como a gente ajudar ele. Nesse caso, pessoal, a gente precisa fazer um combinado de disciplina com os nossos agentes. Cara, a gente não está aqui para negociar se você vai fazer o planejamento e se você vai finalizar a tarefa. Faz parte da nossa maneira de trabalhar. Isso tem que ficar claro para a gente, senão a gente não vai conseguir fazer um bom fechamento. Dica 6. O fechamento não é hora de feedback duro e muito menos de prestação de contas. Eu vou repetir sempre, o objetivo nosso é ajudar o nosso agente. Cara, se ele chega no final do dia, depois de ter trabalhado o dia todo, e ainda toma uns massacres ali no fechamento, cara, com certeza você vai desanimar esse agente. Então, esse momento ele tem que ser leve, tem que ser um momento que ele entende que você está buscando maneiras de ajudar ele a evoluir. Dica 7. Nós não fazemos fechamento diário com todos os agentes, principalmente todos os agentes juntos numa chamada todos os dias. Vai ficar muito difícil de você coordenar esse fechamento. Um agente vai estar em deslocamento, o outro está no cliente, o outro... Enfim, vai ser muito difícil você coordenar. Por isso que nós priorizamos 2 agentes e nós fazemos isso em ligação individual. Dica número 8. A gente vai estar cometendo um baita de um erro se a gente fizer um fechamento diário focando somente nos pontos de evolução dos agentes. Vai ficar chato. O que o cara comentou, que ele fez de bom, que ele fez de legal, se ele mandou bem no planejamento na matinal, mas ele teve alguma dificuldade ao longo do dia, valoriza o que ele fez e que foi positivo. Dica bônus. Rafa, posso fazer o fechamento por WhatsApp? Galera, não é o mais indicado, mas o feito pode ser muito melhor do que o perfeito. O que a gente tem que ficar atento nessa situação? Fazer o fechamento pelo WhatsApp pode dar aquela sensação de, cara, dá pra fazer de qualquer jeito. Porque, cara, eu mando uma mensagem, ele responde quando ele quer, aí ele manda um áudio e aí você não responde. Não é porque a gente vai fazer por WhatsApp em algum dia ou outro que vai virar bagunça. Nesse caso, você precisa de ter uma estrutura para que você consiga chegar nos mesmos objetivos que você chegaria se você tivesse ligado para o seu agente. Estou disponibilizando aqui no vídeo para vocês. Dá uma olhada nessa estrutura que um polo lá no Rio de Janeiro utiliza para fazer o fechamento pelo WhatsApp. O time compartilha o fechamento em um grupo de WhatsApp dedicado 100% aos fechamentos diários. O agente manda um print da tela de tarefas do Marco Polo, uma mensagem dizendo quais reuniões foram executadas, sendo que ele coloca esse sinal verde, se foi um credenciamento, e um vermelho, se foi congelado ou se você simplesmente não vai conseguir prosseguir com o credenciamento. Ele manda quais reuniões foram reagendadas ou desmarcadas ou quais são os novos agendamentos. E ele manda no final um áudio compartilhando o seguinte: como foi o seu dia? Se converteu o cliente quente, converteu por quê? E se não converteu, o que faltou?
quais são os pedidos de ajuda, quais são as vitórias e os desafios e dificuldades que enfrentou ao longo do dia. Feito isso, pessoal, para você poder dar profundidade, porque vai cair naquela mesma situação, às vezes o que ele manda ali ficou superficial. Então, os dois agentes que você já gostaria de fazer o fechamento diário, você vai chamar eles no privado e vai fazer as perguntas que você gostaria de fazer para poder aprofundar no assunto que é ou positivo ou negativo. Com isso, nós finalizamos aqui a nossa trilha do fechamento diário. Quais são os principais desafios? Primeiro, o franqueado tem que estar comprado com essa ideia. Ele tem que vender essa ideia para os agentes e, por último, o mais difícil de todo, ser consistente no longo prazo. Galera, tamo junto demais! Muito obrigado pela parceria aí ao longo desses 3 vídeos. Espero muito que você consiga trazer a rotina do fechamento diário para dentro da sua franquia. Se ficar com dúvida, conta comigo. Tamo junto! Aú!